Onde que eu tô? Oi! Oi! Alguém tá aí? Quem? Oi! Oi! Que é isso? Tem alguém aí? Oi? Tem gente aqui? Tem o... Não, quem é tu? O que é você, cara? Eu não sei, eu tô aparecendo aqui. Não, tu tá com eles, tu tá preso também? Sim, eu tô vendado, eu tô amarrado. Tá, mas tu tem um motivo pra estar aqui, o que tu fez? Eu não fiz nada, cara. Eu também não. O que eles querem com a gente? Eu não sei. Quem é você? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome, cara? O que vai acontecer com a gente, cara? Cara, eu também não sei. Não tá doendo. Cara, também não. Porra. Que isso? Oi! Oi! Fala Vai sair! Vai sair! Cacete! E pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Radializador. E hoje nós estamos com um vídeo muito legal patrocinado pelo Sudão. Que agora nós temos duas pessoas batutinhas de dois partidos políticos bem diferentes para vocês escolherem. E vocês não precisam ficar muito assim, nossa, não sei como é que vou escolher. A gente tem uma reportagem muito legal feita por várias pessoas muito importantes aqui desse governo, que elas vão explicar exatamente como aconteceu cada guerra aqui no Sudão. E no final vocês vão poder escolher quem que vai ser eliminado. Se vai ser o nosso participante número 1 ou participante número 2. Então bora começar logo com isso. Puxa a vinheta. E agora nós vamos começar com a Primeira Guerra Civil Sudanesa. Vai lá, Pedro. A primeira guerra civil que o Sudão teve que enfrentar foi um conflito bélico travado entre o sul e o norte do Sudão, no período de 17 anos. A guerra eclodiu um ano antes da independência do Sudão, em 1956, após uma decisão conjuntiva entre o Egito e a Grã-Bretanha, que colonizavam o país. Contudo, a independência não trouxe a união que se esperava. O norte do Sudão, majoritariamente muçulmano e árabe, e o sul composto em grande parte por cristãos e praticantes de religiões indígenas, já viviam tensões profundas que iriam se manifestar violentamente. O conflito teve início em 18 de agosto de 1955, quando o corpo do Equatória, composto por soldados coloniais do sul, tentou dispersar uma multidão de manifestantes da cidade de Torit. No entanto, soldados do sul que tinham uma relação mais próxima com os locais demonstram simpatia pelos protestantes. Isso levou o governo central localizado em Khartoum a substituir as tropas do sul por soldados do norte, resultando em um motim sangrento. O confronto deixou 336 mortes, entre soldados e civis. A propagação exagerada das notícias sobre o ocorrido aumentou ainda mais a revolta no sul. Apesar da escalada do conflito, o governo central conseguiu inicialmente controlar a situação, desarmando e acalmando os soldados. O primeiro-ministro da época, após prometer um julgamento justo, não seguiu sua promessa e ordenou a repressão violenta dos revoltosos, resultando em execuções, torturas e a dissolução do corpo de Equatória. Isso forçou milhares de sulistas a fugir ou a se juntar à resistência armada, e começava a ganhar força. Outro fator importante para a guerra foi a divisão religiosa e cultural entre o norte e o sul. Enquanto o norte era predominantemente muçulmano com uma forte influência árabe, o sul era majoritariamente cristão e com presença significativa de religiões tradicionais africanas. Essa diferença religiosa gerou tensões contínuas, especialmente quando o governo central de Khartoum iniciou políticas de arabização e islamização. O sul, por sua vez, buscava preservar suas tradições e identidade cultural, aumentando ainda mais o desgosto da população do sul sobre o governo. Além disso, a diferença cultural entre as duas regiões também foi um dos pilares do conflito. O norte se via mais próximo da Arábia Saudita e das tradições árabes, enquanto o sul, em grande parte, se inspirava na Etiópia e nas culturas recém-independentes da África subsaariana. O idioma também desempenhou um papel fundamental, com o árabe sendo a língua oficial do norte, enquanto no sul as línguas locais eram predominantes.
gerando ainda mais polarização entre os povos. Com a superioridade militar do Norte, que possui um exército bem mais armado e organizado, o Sul se viu forçado a adotar a guerra de guerrilha como forma de resistência. Isso tornou a guerra mais difícil de ser combatida de maneira convencional, com os rebeldes utilizando o terreno ao seu favor para se esconder e atacar. Embora lutar fosse desigual, a estratégia de guerrilha permitiu que o Movimento de Libertação do Povo do Sudão, SPLA, fundado por John Garang, se estabelecesse como a principal força rebelde, defendendo a autonomia do Sul e a preservação da identidade cultural e religiosa da região. Ao longo dos 17 anos de conflito, entre 500 a 1 milhão de pessoas perderam a vida, com grande parte das vítimas sendo civis. O sofrimento da população foi imenso, com massacres, torturas, estrupos e o recrutamento forçado de crianças para a luta. O deslocamento forçado também foi uma constante, com milhões de pessoas sendo forçadas a deixar suas casas e buscar refúgio em países vizinhos, como Uganda, Etiópia e Quênia. O conflito foi finalmente encerrado com a assinatura do Acordo de Addis Abeba em 1972, que estabeleceu a região autônoma do Sudão do Sul. Embora o acordo tenha concedido ao Sul um grau significativo de autonomia, as tensões não foram resolvidas de maneira satisfatória. O governo de Khartoum nunca cumpriu totalmente os termos do acordo, e o Sul continuou a ser marginalizado, o que gerou frustrações crescentes e contribuiu para o início da Segunda Guerra Civil Sudanesa em 1973. O acordo de Addis Abeba falhou em resolver questões profundas como a arabização e islamização forçada no Sul, a falta de representação política e o controle centralizado de Khartoum sobre os recursos do país. Isso criou um cenário de desconfiança entre ambos e deixou a população sulista com a sensação de que o governo central nunca teve a intenção de realmente garantir uma verdadeira autonomia, e sim que apenas parassem com a revolta. Além das mortes, a crise humanitária no país foi imensa, como a fome, doenças e a falta de assistência humanitária, se tornando uma realidade cruel para milhões de pessoas. A guerra também forçou muitos sudaneses do sul a se tornarem refugiados, tanto dentro quanto fora do país. O número de deslocados internos e externos chegou a milhões, criando uma crise de refugiados que persistiu por muitos anos. E agora, nós vamos para a Segunda Guerra Civil Sudanesa. Vai lá, Guinness! A Segunda Guerra Civil Sudanesa, que durou de 1983 a 2005, foi um conflito devastador e prolongado entre o norte, predominantemente muçulmano, e o sul, de maioria cristã e praticantes das religiões africanas. Essa guerra teve origens complexas ligadas a uma história de tensões étnicas, religiosas e políticas que remontam à colonização e ao surgimento de um Estado sudanês unificado. O estopim da guerra foi uma decisão do governo central em Khartoum de impor a Sharia, um conjunto de leis islâmicas, a todo o território do Sudão. A medida foi vista pelos povos do Sul como uma forma de islamização forçada, em um contexto de crescente marginalização política e econômica das regiões do Sul, que haviam sido historicamente negligenciadas pelo governo central. Além disso, a guerra foi alimentada por um histórico de desigualdades entre o Norte e o Sul. Enquanto o Norte estava mais integrado ao sistema do governo central, o Sul vivia uma realidade de pobreza extrema, sem grandes investimentos em infraestrutura e sem uma representatividade política efetiva. A Primeira Guerra Civil, que ocorreu de 1955 a 1972, foi um reflexo dessas tensões. Embora a guerra tenha sido interrompida pelo Acordo de Addis Abeba em 1972, as causas subjacentes de desigualdade e discriminação nunca foram resolvidas, preparando o terreno para o retorno do conflito em 1983. A imposição da Sharia em 1983 foi vista como uma gota d'água pelos grupos do Sul, que, sob a liderança do Exército Popular de Libertação do Sul, SPLA, liderado por John Garang, tornou-se o principal movimento de resistência contra o governo de Khartoum, representando principalmente os interesses das populações não muçulmanas do Sul, mas também de outras minorias étnicas do país. Além das questões religiosas, a guerra também teve um forte caráter étnico e político. A disputa entre as diversas facções do Sul e a busca por um Estado mais autônomo para a região foram elementos centrais no conflito. No entanto, as causas da guerra também estavam relacionadas à distribuição desigual de recursos como o petróleo, que era abundantemente encontrado no Sul, mas cujas receitas
eram controlados pelo governo central. O controle dos recursos naturais foi um dos fatores mais críticos para a intensificação da guerra. Os efeitos da guerra no Sudão foram devastadores. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas tenham morrido durante o conflito, principalmente devido a acidentes violentos, fome e doenças. A destruição das infraestruturas, incluindo hospitais, escolas e mercados, deixou a população do sul em uma situação de extrema vulnerabilidade. Além disso, cerca de 4 milhões de pessoas foram deslocadas, criando uma das maiores crises de refugiados da África. Além das baixas militares, a guerra também envolveu uma série de atrocidades contra civis, incluindo massacres, estupros e recrutamento forçado de crianças soldados. As populações indígenas, como o Nuba e os Beja, também sofreram com a violência das forças do governo e dos insurgentes. A escassez de alimentos, exacerbada pelas táticas de guerra e pelo bloqueio das rotas comerciais, provocou uma fome generalizada, resultando em milhares de mortes devido à malnutrição. Organizações internacionais como a ONU e a Cruz Vermelha desempenharam um papel crucial nas operações humanitárias, embora o acesso a algumas áreas tenha sido dificultado pela violência. Após mais de 20 anos de conflito e em meio a uma pressão internacional crescente, o governo sudanês e os rebeldes do SPLA chegaram a um acordo de paz em 2005, conhecido como Acordo de Paz Global ou Acordo de Naivasha. O acordo foi mediado pela Organização Intergovernamental de Desenvolvimento, o IGAD, uma organização regional, e contou com o apoio de potências internacionais, incluindo os Estados Unidos e o Reino Unido. O acordo permitiu que o Sudão do Sul se tornasse uma região autônoma com governo próprio e estabeleceu um referendo para a independência do Sul, que ocorreria em 2011. O SPLA e o SPLM, Movimento de Libertação do Povo do Sudão, e o governo de Khartoum assinaram o tratado com o objetivo de pôr fim a 2 décadas de guerra civil e sofrimento. John Garang, líder do SPLA, se tornou vice-presidente do Sudão como parte do acordo, mas morreu em um acidente de helicóptero em 2005, antes de ver a independência do Sul. Seu legado como líder da resistência ao regime de Khartoum é imenso, e ele continua a ser um símbolo de luta e esperança para o povo do Sul. Em 2011, o Sudão do Sul realizou um referendo em que mais de 98% da população votou pela independência. Isso resultou na criação do Sudão do Sul, o mais novo país do mundo. Mas a separação também trouxe desafios. O país se deparou com questões internas, incluindo disputas étnicas, rivalidades políticas e uma guerra civil que começou em 2013, apenas 2 anos após sua independência. A divisão do Sudão e a formação do Sudão do Sul não solucionaram todas as questões estruturais e sociais que alimentaram o conflito anterior. Apesar dos avanços, o Sudão do Sul ainda enfrenta instabilidade política e a violação dos direitos humanos, o que continua a ser uma preocupação internacional. Mas e agora? Se preparem, é a Guerra do Darfur. Vai lá, Jugaci! Darfur, no Oeste Sudão, começou em 2003 e continua a afetar profundamente a região até hoje, sendo um dos maiores exemplos de crise humanitária no início do século XIX. A população de Darfur, composta por mais de 5 milhões de pessoas, vive em uma situação de extrema vulnerabilidade, enfrentando desafios como a falta de acesso a serviços básicos, como saúde e educação, além de uma infraestrutura precária. A região é composta por 3 estados, Darfur do Norte, Darfur do Sul e Darfur Ocidental. O conflito teve raízes profundas, sendo impulsionado por uma combinação de fatores étnicos, econômicos e políticos. Darfur sempre foi uma região marginalizada pelo governo central sudanês de Khartoum e as populações não árabes da região, em sua maioria, enfrentavam discriminação e negligência. Muitos desses grupos, como os povos Fur, Masalit e Zagawa, reclamam de abandono do governo, que priorizava o desenvolvimento e os investimentos em outras áreas do país, em especial a região central e a capital. Em 2003, 2 grupos rebeldes principais, o Movimento de Libertação de Darfur e o Exército de Libertação de Darfur, começam a atacar alvos do governo em resposta à marginalização e à violência contra a população não árabe. Esses grupos exigiam maior autonomia para Darfur e mais equidade no tratamento de diferentes etnias e comunidades da região. O governo sudanês, por sua vez, respondeu de forma brutal, acusando os rebeldes de insurgentes e usando a força militar para suprimir as revoltas.
A resposta do governo sudanês foi decisiva para o agravamento da crise. Em vez de tentar uma solução negociada, o governo de Omar al-Basir utilizou forças paramilitares para combater os rebeldes. O governo forneceu apoio e armamento para milícias árabes locais, os Janjaweed, um grupo acusado de praticar atos sistemáticos de violência contra a população civil, especialmente as populações não árabes. As milícias Janjaweed, com o apoio do governo, cometeram uma série de atrocidades, assassinatos em massa, estupros sistemáticos, torturas e destruição de vilarejos inteiros. Milhões de pessoas foram forçadas a abandonar suas casas e se tornar refugiados, tanto dentro do Sudão quanto em países vizinhos, como o Chad, na maior migração forçada desde a Segunda Guerra Mundial. De acordo com a ONU, cerca de 300 mil pessoas morreram e mais de 2,7 milhões foram deslocadas internamente, o que transformou o Darfur em um dos maiores campos de refugiados do mundo. A situação piorou ainda mais devido à falta de alimentos, medicamento, água potável e outras necessidades básicas. As populações em fuga enfrentaram dificuldades extremas, e a ajuda humanitária foi muitas vezes insuficiente devido ao risco de ataques às equipes de socorro e à falta de acesso em áreas afetadas. A ONU e a União Africana enviaram missões de paz para Darfur em uma tentativa de estabilizar a região e proteger a população civil. Em 2007 foi criada a UNAMID, uma operação de paz que visava proteger os civis e mediar o conflito. No entanto, a missão enfrentou enormes dificuldades, escassez de recursos, ataques e pacificadores, falta de acesso a áreas de conflito e a resistência do governo sudanês dificultaram qualquer progresso real. Além disso, o regime de al-Basir, que por muito tempo foi um obstáculo para a solução pacífica, se recusou a cooperar com as missões de paz internacionais. O governo impôs restrições severas à presença de organizações humanitárias e observadores internacionais, alegando que sua soberania estava sendo violada. Em 2009, o Tribunal Penal Internacional, TPI, emitiu um mandado de prisão contra o presidente sudanês Omar al-Basir, acusando de genocídio, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O mandado foi um marco histórico, pois al-Basir foi o primeiro chefe do Estado a ser indicado pelo TPI. No entanto, apesar do mandado, al-Basir continuou no poder até 2019, quando foi deposto por um golpe militar após meses de protestos em massa contra seu governo. Após a deposição de al-Basir, o Sudão passou por uma transição política, com um governo de união entre civis e militares, embora o caminho para a paz e estabilidade ainda seja complexo. Em 2020, o Sudão assinou um acordo de paz com alguns grupos rebeldes, incluindo o Movimento de Libertação de Darfur. Sim, mas a situação de Darfur continua volátil. O estado de segurança ainda é precário e a região sofre com os resquícios de violência prolongada e com um estado de governo muito instável. Além disso, as tensões continuam entre as comunidades árabes e não árabes em Darfur, com relatos de confrontos esporádicos entre os grupos armados, apesar dos esforços de pacificação. As condições econômicas e sociais de Darfur permanecem desafiadoras, com muitas comunidades ainda vivendo em campos de refugiados, com acesso a serviços básicos limitado. E agora a gente vai para mais recente, com o Manovides, a Guerra de 2023. O conflito mais recente que o Sudão enfrenta é mais uma guerra civil. Iniciada em abril de 2023, o conflito tem como principal origem uma disputa de poder entre duas facções militares rivais, lidadas por Abdel Fattah al-Burhan, chefe das Forças Armadas Sudanesas, e Mohamed Hamdan Dagalo, líder das Forças de Apoio Rápido da RSF. A relação desses dois líderes, que até então eram aliados, se deteriorou rapidamente após o golpe de Estado de 2021, que depois do governo civil de transição no Sudão. Com o crescente poder da RSF e a disputa sobre a futura estrutura do governo e das Forças Armadas do país, essas tensões culminaram em um confronto direto em abril de 2023. As Forças Armadas Sudanesas, tradicionalmente o pilar do poder do país, enfrentaram agora a RSF, a milícia paramilitar que foi formada para combater insurgentes, mas com o tempo se tornou um ator central na política do Sudão. A RSF tem uma presença forte em várias regiões, especialmente no Darfur, e se envolveu em vários episódios de violência contra civis ao longo dos anos. Com a eclosão do conflito, ambos os lados começaram a se enfrentar em batalhas intensas, com o exército utilizando tanques e ataques aéreos, enquanto a RSF, mais móvel, se aproveitava da capacidade de atuar com forma mais flexível nas áreas urbanas e rurais. As cidades sudanesas, incluindo a capital, Khartoum, foram gravemente afetadas, com combates prolongados, destruição de infraestrutura e milhares de mortes. O impacto humanitário tem sido catastrófico. Milhões de refugiados, tanto dentro do Sudão quanto para países vizinhos, como o Chad, o Egito e outros países da região. As condições de vida pioraram drasticamente com a falta de acesso a comida, água, medicamentos e outros serviços essenciais. O sistema de saúde foi colapsado, com hospitais sendo destruídos e ficando sem recursos.
e o sistema educacional também foi afetado, com escolas sendo fechadas ou danificadas. Além disso, a economia sudanesa, já fragilizada pelas sanções e pela instabilidade política dos anos anteriores, entrou em colapso, exacerbando a pobreza e a insegurança alimentar. A violência também se espalhou por várias regiões, além da capital, com focos de confronto em Darfur, Kordofan e outras áreas, onde o conflito exacerbou tensões étnicas e criou uma situação de caos humanitário. As forças de apoio rápido, em particular, têm sido acusadas de realizar ataques indiscriminados contra civis, saques e assassinatos, aumentando o sofrimento da população. As mulheres e as crianças têm sido particularmente afetadas pela guerra, com milhões de deslocados internos, além das dificuldades associadas à escassez de alimentos e serviços médicos. A violência também foi denunciada como uma tática de guerra, sendo violação dos direitos humanos em grande escala. A comunidade internacional, incluindo a ONU, a União Africana e vários países do Oriente Médio e da África, têm tentado intermediar o conflito, oferecendo apoio à paz e tentando estabelecer cessar-fogos. No entanto, até agora, os esforços diplomáticos não conseguiram impedir a escalada de violência. Em outubro de 2023, um cessar-fogo mediado pela Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos falhou, com ambos os lados acusando-os mutuamente de violar os acordos. A pressão sobre as potências internacionais tem aumentado, com várias organizações de direitos humanos exigindo uma ação mais decisiva. O conflito também se desenvolveu em uma dinâmica regional mais ampla. Países vizinhos como o Chad, o Egito e o Sudão do Sul e a Etiópia têm sido diretamente impactados pelo fluxo de refugiados e pelo aumento da instabilidade na região. Além disso, potências globais como os Estados Unidos, China e Rússia observam atentamente o desenvolvimento da guerra, considerando suas implicações para a segurança e a geopolítica da região do Mar Vermelho e da África em geral, essencialmente com acesso estratégico do Canal do Suez e a rotas comerciais do Mar Vermelho. A guerra também tem mostrado sinais de se tornar mais complexa à medida que novos grupos paramilitares e milícias regionais entram em cena, muitas vezes em busca de controle de recursos naturais valiosos, como ouro e petróleo, ou disputas territoriais. A fragmentação das Forças Armadas do Sudão contribuiu ainda mais para a dificuldade de encontrar uma solução pacífica, com o país se tornando um campo de batalha para diferentes interesses locais e externos. O futuro do Sudão é incerto. A guerra não apenas ameaça a estabilidade interna do país, mas também pode provocar um efeito dominó, instabilizando ainda mais a região. O país já enfrentou crises internas prolongadas, como o conflito em Darfur, mas a atual guerra civil é mais abrangente e complexa, envolvendo os principais atores políticos e militares do Sudão. As perspectivas de paz ainda são incertas, e a divisão interna e as disputas pelo poder entre Burhan e Hemedti podem prolongar o conflito por meses ou até anos, se não forem alcançadas negociações eficazes. A falta de confiança entre as partes e a persistente violência dificultam qualquer esforço de reconciliação, e a ausência de um governo central forte pode levar o Sudão a uma era prolongada de instabilidade e conflito. E agora, gente, chegou a hora que vocês mais estavam esperando. Hora da eliminação. Vamos lá. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Está chegando, estamos quase lá. É só votar, gente. Eu juro que eu sou honesto. Eu não mentiria pro povo. Eu fiz tudo pra ajudar eles. Tudo que eu podia. Eu sou o herói. Eu sou o herói. O herói. Me tira daqui.